Oi, pra quem não conhece, Léo Framagem. E eu postei um vídeo recentemente lá nas minhas redes sociais, que se por acaso você não me segue, ó, vai estar aparecendo aqui, ó, em algum lugar. Espero ter colocado. Acho que eu coloquei, enfim. Eu postei um vídeo recentemente lá, onde deu uma boa repercussão. Bastante gente me chamou no direct, me deu várias dicas do que trazer aqui no canal. E eu decidi parar de sofrer, eu falei, vou trazer sim. Todos esses conteúdos aqui sim, tem muito espaço pra falar sobre bastante coisa aqui no YouTube. Então, a pedido de vocês, eu vou falar sobre pose, mas eu vou falar de uma forma muito melhor. Eu vou falar 10 motivos pra você assistir Pose. Se você já viu, pra você reassistir, porque Pose é uma série, assim, necessária. E até o final desse vídeo você vai entender tudo isso, do que eu tô falando. Ou talvez seja só um louco falando sobre Pose com a câmera. Fica com o vídeo aí. Tu deve estar se perguntando, né? Por que Pose? A gente tá falando de uma série com muita representatividade e com o maior elenco trans da história. Pose se passa no finalzinho da década de 80, lá em Nova York, e tem muito foco em mostrar como a comunidade LGBT+, era marginalizada e com muito foco na comunidade trans. E diga-se de passagem, isso não muda muito. Infelizmente, essa marginalização com maior parte, sim, da comunidade trans não morreu lá na década de 80. Infelizmente, uma coisa muito presente, é um assunto bem atual. Pose consegue tratar sobre vários outros assuntos ao mesmo tempo. Cada episódio praticamente trata de um assunto específico, como se fosse um segundo assunto, além dos que ele já trata em cada episódio, e de forma que não deixa a série muito saturada. É muito interessante ver, ela trabalha muito bem esses assuntos, como é o caso, por exemplo, da HIV, que é trabalhada bastante durante a série inteira, que mostra bastante o quanto naquela época era praticamente uma sentença de morte por não ter evoluído tanta pesquisa sobre o HIV na época. Um ponto muito interessante que eu achei é que a série fala bastante do tão almejado sonho americano, só que ela mostra bastante o quanto ele pode ser tóxico, o quanto que, geralmente, para ser conquistado, a pessoa sacrifica muito, até da sanidade mental e das pessoas ao redor dela para conseguir esse puro status. Já que eu falei aqui do tão sonhado sonho americano, que geralmente é por status, vamos aproveitar esse gancho para falar de uma coisa que a série deixa de certa forma meio implícita, mas dá para enxergar bem, na verdade. Ela só não fala isso da boca para fora, mas ela mostra muito isso. Enquanto algumas pessoas estão correndo atrás desses tão sonhados sonhos americanos, outras estão lá trabalhando simplesmente para correr atrás do sonho de ter um teto e comer. Até porque a sociedade branca e hétera praticamente tirou qualquer direito delas de conseguir correr atrás desse sonho, então isso acaba não sendo muito uma opção, né? Ter esse sonho americano acaba não sendo uma opção para essas pessoas excluídas da sociedade. Pose mostra muito a realidade das pessoas trans na época, que eram consideradas aberrações ou com transtornos psicológicos pela comunidade hétera branca, ou até, em grande parte, na verdade, pela comunidade gay, o que também é um assunto que não morreu lá atrás, é um assunto que, infelizmente, é muito presente nos dias de hoje, que as pessoas trans, assim como gays afeminadas, são muito julgadas pela própria comunidade LGBT+. Devido à marginalização da própria família dentro de casa de acabar expulsando seus filhos, Pose enfatiza muito um assunto bem interessante, na verdade, que é o quanto os excluídos acabam se unindo para conseguirem sobreviver entre si. Em Pose a gente tem as casas, né, que são formadas por pessoas que têm uma condição de conseguir um trabalho, alguma coisa, esse privilégio, na verdade, né, porque pessoas trans, infelizmente, têm essa dificuldade de conseguir um emprego simplesmente por aparência, por, enfim, qualquer outra coisa que vá além da sua capacidade, que devia ser o real requisito para um trabalho. No caso, essas pessoas que conseguem esses empregos, assim, conseguem ter alguma coisa ali, independente de como consigam dinheiro, ela consegue um teto para conseguir dar um lar para essas pessoas, para elas terem a oportunidade de ser alguém na vida. Pose enfatiza muito a vida noturna, que a comunidade LGBT+, era obrigada a viver, já que era uma sociedade que vivia meio às espreitas, a noite era praticamente trocada pelo dia, e também não é uma coisa que morreu lá, né? Porque é onde a gente encontramos essas pessoas geralmente, né? A comunidade trans. É assim, a gente até encontra, na verdade, no dia a dia, mas eu acho que é uma grande minoria. Deu muito duro pra estar ali, mas a grande maioria da comunidade trans a gente encontra na noite, nas ruas, que é onde a sociedade quer que essas pessoas estejam, infelizmente. É muito irônico isso, né? Porque as mesmas pessoas que querem que essas pessoas estejam lá de noite para não vê-las durante o dia são as que procuram elas de noite para fazer algum programa e depois batem nelas e jogam na rua e tipo, pum, faz sentido nenhum. Enfim, vai entender esse povo, né? Hoje nós temos uma coisa que
é muito bonito de te ver, mas que tem toda uma história por trás, na verdade, que são os bailes. Os bailes são o quê? São nada mais nada menos que uns momentos onde essa comunidade de pessoas excluídas consegue se encontrar à noite e meio que encenar o que seria uma possível liberdade que não conquistaram até aquela época, que tanto almejam. É como se elas encenassem o sonho americano, tudo que lhe foi negado durante a vida, como se elas tivessem a oportunidade de conquistar algo por encenação, né? Por um momento, por uma noite. O que é bem triste, porque devia ser um direito de todos, né? Estamos na luta aí pra isso até hoje. Falando dessa noite em que eles encenam a aceitação, já puxando um ganchinho ali, Pose fala muito, um ponto muito importante, que eu acho que talvez você já tenha escutado, mas é bom enfatizar aqui, que Pose fala bastante das pessoas que foram pioneiras para conseguir esse espaço que nós temos hoje de liberdade, um pouquinho mais de liberdade, né? Porque não é tanta liberdade assim também, depende muito do seu ponto de vista, de onde você mora, enfim, muita coisa envolvida. Esse espaço que nós conquistamos para sermos quem somos e alguns direitos, né? Porque, enfim, os direitos iguais também desigual, na verdade. Mas eu acho que esse é o assunto para outro vídeo. Talvez nem tanto. Pose fala muito sobre isso e enfatiza muito quem foram as pessoas pioneiras, que foram as pessoas trans, gays afeminadas, que deram a cara a tapa na rua e mostraram quem são e falaram: a gente tá aqui, a gente existe e a gente vai ter esses direitos sim. Sei que era só 10 motivos para você ver essa série, mas tem um ponto muito importante que eu não podia deixar de falar, que é Pose tem looks icônicos e a série vale ver só por causa disso, porque realmente, ó, os looks são sensacionais. Cada episódio é tipo. É o maior close certo de série que existe, enfim, a gente assiste. Na verdade foi bem difícil de achar. Só 10 motivos. Eu acabei fazendo um texto gigante e isso é tipo o resumo do resumo, do resumo, do resumo. Então se você quiser mais, eu talvez até possa trazer mais sobre Pose. Ou que talvez isso vire uma série contínua, né? 10 motivos pra ver isso, só que ele tal, não sei. Se eu continuar aqui, eu vou ficar enrolando como sempre. Mas enfim, é isso. Assiste Pose, curte, comenta, compartilha esse vídeo pra todo mundo. Isso ajuda bastante no canal, redes sociais, aparecendo. Segue, tem bastante coisa acontecendo por lá. Você quer comigo? Tem bastante coisa acontecendo por lá. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau.